Fala, nação, tudo bom? Eu sou a Mariúcha Moneró, gerente de imprensa do Flamengo, e estou aqui hoje para a gente tratar de um assunto que está na pauta do futebol brasileiro e que é super importante no jogo: a qualidade dos gramados. O Flamengo entregou para a CBF, ainda essa semana, um documento super vasto sobre a qualidade dos gramados naturais e sintéticos, ou, para bom entendedor, de plástico. Esse documento foi entregue pela CBF, com várias sugestões do Flamengo, e a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Eu tenho comigo aqui para conversar sobre isso Alex Rangel, que é consultor do Flamengo para assuntos estratégicos e projetos especiais. Sabe, tu é um craque de futebol fora do campo. Tenho aqui comigo o Rei Krause, que é o nosso... É quem melhor traduz o torcedor rubro-negro. E tenho aqui comigo o nosso Vitor, falso 9, que é um craque das coisas dentro das quatro linhas. Então vamos começar esse papo, vem com a gente e vamos lá. Começando perguntando direto para você, Rangel, por que o Flamengo entregou esse documento para a CBF e qual foi o objetivo? Ok, obrigado, Mari. Prazer estar com vocês aqui, Vitor, Rei. Pessoal, é o seguinte, eu acho que a gente tem que dar um contexto geral de como essa história ela nasceu. Essa história nasceu no começo do ano, com a nova gestão da CBF, onde se acordou entre a CBF e um conjunto grande de clubes que fazem parte de uma ação de modernização do futebol brasileiro, uma série de agendas de transformação do futebol brasileiro. O que essa agenda ampla ela define? Que a gente quer, num período de 2, 3 anos, transformar o futebol brasileiro realmente num futebol de primeiro mundo. Nós vamos trazer de volta, resgatar de volta o protagonismo do Brasil no cenário do futebol mundial. Então, por trás disso, existem várias iniciativas, onde a CBF e os clubes participam. Então, essa agenda foi definida, 2 temas prioritários começaram, como é conhecimento de todos, né? Fair play financeiro e calendário, que são 2 temas que já evoluíram e que a gente teve conclusões excelentes, né? Um tema foi antecipado agora em função de todos os dobramentos do Campeonato Brasileiro, que foi o tema arbitragem, e o tema seguinte dessa pauta, que foi definido para a gente começar agora no início de 2026 e que a gente já está se preparando, e por isso que esse documento ele exige, que é a discussão do novo padrão, talvez não só o novo, né, mas o primeiro padrão técnico de gramados para o Brasil. Então, em função dessa pauta que já estava combinada, já estava acordada, inclusive foi parte de uma submissão oficial que o Flamengo fez em novembro, na solicitação da CBF de alteração do regulamento do Campeonato Brasileiro, a gente entregou um documento muito extenso, mais de 25 páginas, onde seria a proposição inicial, e outros clubes, não sei se contribuíram ou não, mas o Flamengo fez a contribuição que a CBF pediu, para começar o estabelecimento desse novo padrão, que vai atuar não só sobre gramados naturais, mas também sobre gramados híbridos, atua também sobre os gramados sintéticos e define períodos de transição, para que a gente possa padronizar no fim todos os gramados, e define mais do que só o padrão, define todo um processo estrutural de infraestrutura de melhoria de todos os gramados do Brasil. No final do dia, qual que é o objetivo? Só para terminar aqui, levar todos os gramados da Série A e da Série B, num período de 2, 3 anos, ao melhor padrão de gramado que existe hoje no Brasil, que a gente reconhece que é o gramado da Neoquímica Arena e muito próximo dele o gramado do Morumbi e o gramado do Beira-Rio. É nesse patamar que a gente, os clubes que fazem parte da agenda de mudança e a CBF querem levar o futebol brasileiro dentro desse contexto dessa agenda geral. E aí, gente, falando de ano que vem, né, porque estamos aí em dezembro, ano que vem corre o risco da gente ter mais jogos no gramado sintético. São 6 estádios ano que vem com gramado sintético. Então, assim, vai aumentar. Isso significa que a gente está na contramão do futebol mundial, assim, do futebol de primeiro mundo? Olha, acho que até eu vou passar aqui para o Vitor também complementar essa resposta, mas vamos pensar o seguinte, assim, vamos falar de fatos, né? A gente quer, de novo, qual que é o objetivo estratégico brasileiro? Vamos falar aqui de estratégia, tá? Dentro de campo eu deixo para o Vitor comentar. A gente quer trazer o futebol brasileiro dentro do padrão, do melhor padrão que existe hoje do futebol do mundo. Qual é esse o melhor padrão? É o padrão hoje da Europa, das 5 principais ligas do mundo. Nenhuma delas permite, nenhuma delas tem jogos na primeira divisão, e acho que na grande maioria nem na segunda, e em muitas nem na terceira divisão, jogos em gramado sintético. Tá? Essa discussão ela nem existe na Europa. Ah, é natural. Essa discussão não existe porque lá nem se considera a possibilidade de se usar esse tipo de superfície por vários aspectos que eu acho que a gente vai debater isso aqui agora. Então, ter hoje uma superfície de jogo que não é uma superfície de jogo padrão do futebol mundial,
num campeonato que tem aspirações de ser parte da primeira prateleira do futebol mundial, que é o que a gente estabeleceu como clubes e CBF, nesse objetivo estratégico que a gente tem, é um contrassenso. Então, já estava combinado que a gente tinha que endereçar esse assunto. O próprio presidente Chamie colocou que esse assunto teria que ser debruçado muito urgentemente. E o fato da gente ter agora esses 6 times jogando em gramados, potencialmente, se o Vasco realmente fechar São Januário e tiver que jogar no Newton Santos, 6 times jogando no Campeonato Brasileiro, quer dizer, mais de 30% dos jogos vão ser em sintético, a gente tem que tomar uma atitude rápida, porque senão, daqui a pouco, não vão ser 6, vão ser 8, vão ser 10, e aí a transição, ela vai ser aí sim, muito mais complicada para todos nós, para a CBF e para os clubes. Agora é importante também falar o seguinte, quando o Flamengo fala em padronização, as pessoas já, principalmente na internet, já botou, mas o Flamengo tem que melhorar o gramado do Maracanã. Quando a gente está falando de padronização, está colocando o Maracanã também nesse... Claro, o Maracanã melhorou muito, né? Acho que todo mundo reconhece. Agora, qual que é o nosso benchmark? Nosso benchmark é o melhor gramado que possa ser colocado dentro dos padrões FIFA e UEFA nível 5. Tá? A gente está propondo que nos primeiros 2 anos a gente chega num padrão nível 4 e daqui a 3 anos padrão nível 5. O que é isso na prática? Isso na prática hoje é a Neoquímica Arena. Inclusive ontem a gente viu até declarações do time que jogou lá no Catar, né, comparando aquele gramado que é um gramado nível 5, padrão UEFA, FIFA, com o gramado da Neoquímica Arena. A gente quer nivelar todo mundo por aí. Isso para o Flamengo também vai significar investimento. Isso para alguns clubes já estão muito próximos. O Inter está muito próximo, São Paulo fez um investimento muito grande, está muito próximo, o Corinthians é o benchmark, mas todo mundo vai se adequar. E na hora que todo mundo se adequar, acaba essa discussão de sintético. Por quê? Porque esse é o padrão gramado natural híbrido é o padrão que se usa para as melhores práticas do futebol mundial, né? Com certeza, e assim, esse é um debate que dentro do gramado, dentro do futebol bretão, né? Ele é um debate que não existe mais, né? Assim, a Holanda foi o último país representativo dentro do futebol a abolir completamente isso do seu jogo. E cada estudo que vem, né? E esses estudos existem estudos, um estudo, né, bom sobre gramado sintético que afirma ser inconclusivo, mas é um estudo que é feito por uma associação de pediatria norte-americana que trata sobre jogo não profissional. Todos os outros estudos que tentam sugerir uma igualdade ou uma coisa parecida são relacionados ao futebol americano, né? Ou seja, a NFL, ela, ao longo da sua história, desde os anos 60, ela começa a implantar os pisos de plástico, os gramados sintéticos. E a partir dali, essa discussão já se inaugura, muito cedo ao longo dessa história. Quando a gente olha uma pesquisa encomendada pelo próprio sindicato dos atletas da NFL, os números são incríveis, porque, sobretudo, os atletas não gostam. E se a gente não pode parar para ouvir os atores desse jogo, assim, para onde a gente vai como esporte, né? Então, vou trazer aqui dados desse estudo da NFL Players Association, tá? 89,7% dos jogadores pensam que o gramado sintético encurta as suas carreiras. 82,4% dos jogadores da NFL pensam que é mais provável sofrer lesões em caso de grama sintética. 89,1% pensam que o piso sintético causa maior inchaço, dor e fadiga muscular, ou seja, numa rotina de jogos como a gente tem no Brasil, isso requer um tempo maior de recuperação entre jogos, né? 64%, isso aqui é o número mais estarrecedor de todos, 64% pensam que jogar em gramado sintético vai negativamente afetar a sua qualidade de vida após parar com o futebol. Gente, isso é saúde. Depois a gente vai falar da técnica, que é muito representativa também. Então, assim, se o Brasil é mesmo o país do futebol, né, se ele quer voltar a ser o país do futebol, se a gente deixou de ser o país do futebol, eu tenho uma opinião crítica sobre isso que eu vou guardar para mim, mas se a gente quer ser o país do futebol, a gente precisa jogar no gramado mais adequado para jogar futebol. E a gente, ao longo do tempo, teve uma melhora grande com os grandes eventos, 2007, Pan-Americano, 2014, Copa do Mundo, os gramados foram melhorando, a superfície foi mudando, aquelas lesões que a gente tinha no passado, 2005, 2002, 90, anos 90, de jogadores pisando e ficando com o pé preso
mudaram a subbase, isso não existe tanto mais, ou quase não existe. Então, o gramado natural melhorou. E a partir dessa melhora, todo o mundo melhorou. A gente não consegue melhorar e está indo para um caminho contrário a isso, por conta talvez de uma insistência em um modelo que prejudica os próprios clubes que o adotam. Então, mas os atores, os jogadores já se manifestaram, um grupo se manifestou falando sobre ser contra o gramado sintético, né? São os principais. Aí as pessoas falam assim, mas não são todos. Mas são os principais. O Hulk Coutinho, se manifesta, Hulk, o Hulk Gabigol. se manifesta e o time dele coloca o gramado sintético 2 meses depois. Assim, é um negócio incrível. O Hulk se manifestou, fez isso e o Hulk fez a pior temporada dele, né? A partir da implantação do gramado sintético. O Dudu foi uma das manifestações mais marcantes para mim. Por quê? Porque o Dudu jogou no gramado sintético, na época ele não estava no Atlético, ele estava no Cruzeiro, que era o gramado natural, tinha acabado de mudar do Palmeiras para o Cruzeiro, e ele sofreu uma lesão que muita gente, muitas pessoas técnicas do meio atribuem ao gramado sintético, né? Uma lesão no Palmeiras que foi uma lesão incapacitante. Alex, quanto é que custou para o Palmeiras ter o Dudu parado um ano? Isso é muito dinheiro. E esse é um outro ponto também importante, né? E, de novo, eu vou responder aqui sobre a visão de quem está olhando a administração de um clube, sobre a gestão do futebol fora das 4 linhas, né? Quando a gente planeja, muita gente acha que clube de futebol não tem planejamento, né? O clube de futebol tem muito planejamento, tem muita ciência e muita tecnologia por trás quando a gente faz uma projeção, inclusive de investimentos para o ano seguinte. Uma das coisas que a gente leva em consideração é tamanho de elenco. E tamanho de elenco a gente prevê não só as necessidades do treinador, mas também a necessidade de você repor lesões, você repor saídas, né? E quando a gente faz um planejamento em cima de histórico de lesões, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, e vai ter que levar em consideração, por exemplo, para o ano que vem, é que a gente sabe que a gente vai ter mais lesões nos times, inclusive no Flamengo, porque nós vamos jogar mais em sintético. Então, isso tem um custo. O custo de você ter um elenco maior, você tem que ter um elenco com características diferentes, porque mais jovem, determinados, não só mais jovens, determinados tipos de atletas têm menos suscetibilidade de lesões articulares, que é o tipo de lesão que mais acontece no gramado sintético, né? De novo, não é a minha área de especialidade, né? Não é a minha área médica, mas a gente tem que acabar entrando nisso. Quer dizer, o gramado sintético, um dos grandes problemas é o pé preso, né? É o pé preso, são as torções, né? No gramado de grama, pelo que as equipes passam para a gente, se você fica com o pé preso, muitas vezes solta aquele tufo de grama e o pé não fica preso, o joelho não roda, né? No gramado sintético, por melhor que ele seja, a tecnologia atual que é existente, não tem essa possibilidade. Então, isso custa dinheiro. Cara, muitas vezes essa economia que as pessoas acham que vão ter colocando um gramado sintético, ainda mais para quem joga lá, 19 jogos, mais os jogos que vão fazer nos outros 5 times que vão jogar fora. Então vão ser 24, para esse time vão ser 24 jogos no sintético. Qual vai ser a projeção, se é que eles fazem essa conta, em termos de custo adicional de elenco por conta das lesões adicionais que vão ter? Então, assim, isso tudo tem impacto financeiro, e o impacto financeiro, ele é relevante. E se você perde um jogador diferenciado, deu azar de perder um Dudu, perder um Hulk, perder um jogador mais qualificado, cara, o impacto financeiro disso paga N vezes você ter um gramado natural de boa qualidade. Então, assim, cara, é uma discussão, assim, do ponto de vista econômico, sem o menor sentido, né? Não, na verdade, assim, é muito impressionante como é que as pessoas duvidam um pouco disso, ou questionam um pouco isso, porque, assim, você tem um elenco mais inteiro, né? Você não ter lesões. Você tem um jogo onde a bola vai correr melhor, onde você vai ter um jogo mais parecido com o que você sempre teve, onde você vai ter um futebol melhor. A recuperação do jogador é melhor. A recuperação dos jogadores melhor. E a outra coisa é o seguinte, isso impacta diretamente no produto futebol. Então, se você tem um futebol melhor, se você tem um elenco mais inteiro, se você tem os times mais fortes, né? Isso, na verdade, aumenta o valor do seu produto. Então, você tem mais patrocínio, você tem mais... assim, é uma coisa que vai girando e que vai aumentando o bolo todo, né? Quer dizer, o produto fica mais valorizado, é isso. Todo o racional, de novo, dessa discussão, a gente tem que levar sempre para o plano maior. Essa discussão que a gente está tendo, patrocinada aí e, assim, todos os elogios possíveis e imagináveis da CBF, por estar, ao longo de décadas que a gente briga por esses assuntos. Essas discussões não são novas, a discussão de fair play não é nova, discussão de calendário não é nova, a arbitragem não é nova, de gramados não é nova, essa discussão que veio desde a implantação do gramado sintético na Arena da Baixada, essa discussão ela já rola, já deu muita briga entre os clubes, eu fiz parte de algumas gestões da CBF também,
conheça a discussão por dentro, é uma gestão que tomou a decisão de enfrentar esses problemas. Então agora, dentro dessa agenda que foi combinada, chegou a hora da gente discutir gramados. Como ano que vem nós vamos discutir outros assuntos, licenciamento de clubes, look and feel do campeonato. Então, assim, não faz o menor sentido nessa visão estratégica da gente trazer o futebol brasileiro para um futebol de primeira prateleira, da gente trabalhar com um tipo de superfície que é talvez um dos elementos mais importantes do jogo, que é onde os atletas trabalham, onde a bola rola, que não é o padrão internacional de jogo, não é o padrão. Isso não existe em numa liga séria. E se a gente for entrar no seu ponto, Mari, cara, não precisa nem olhar os estudos científicos, que existem vários, né? E a gente anexa alguns e hoje tem surgido cada vez mais pessoas colocando na internet uma série de estudos que indicam os riscos do gramado. Basta conversar com os médicos, com fisiologistas, com os jogadores. Qual é o tempo de recuperação que eles têm depois de jogar no sintético e depois de ele jogar no natural? É completamente diferente. Basta perguntar para os médicos, basta fazer uma pesquisa anônima, que você vai ver que os resultados vão ser nesse nível. 80%, 90% deles vão condenar claramente, vão falar que o tempo de recuperação é pior, que as dores são maiores, que precisam de mais intervenções dos fisiologistas para poder se recuperar depois de um jogo no sintético. E é por isso que jogadores como Thiago Silva, Neymar, Suárez não aceitam jogar no sintético, ou não podem, ou não conseguem mais jogar. Não é à toa, não é a frescura deles, né? Tem um complemento que eu queria trazer só aqui, até agradecer o engenheiro agrônomo Breno Couto, que me mandou essa pesquisa. A FIFA já fez uma pesquisa com os atletas. Em 1.129 jogadores de 44 países. E foi uma maioria esmagadora de atletas preferindo Fica a dica para a CBF, né? o Podia gramado fazer uma natural. aqui. Então, assim, a NFL, voltando para a NFL, entre 2012 e 2016, fez uma aferição de número de lesões em gramado de piso sintético ou piso natural. Gente, deu 27% mais lesões no gramado de piso sintético. Teve um outro estudo que fala da temperatura, né? A temperatura do gramado. Pegaram um quarteirão, né? Um bloco, lá em Belém a gente chama de quarteirão, não sei como é que é aqui no Rio. Um quarteirão. Um quarteirão. O famoso quarteirão também. Muito bom, muito bom. E aí tinha uma quadra, um campo natural, um campo sintético e um estacionamento de asfalto, tá? Exposto ao sol lá. Temperatura dos três foi aferida, tá? O gramado natural tinha 94 Fahrenheit, 34 graus Celsius. O gramado sintético estava a 157 graus Fahrenheit, 69 graus Celsius. E o piso do estacionamento estava em 140 Fahrenheit, ou seja, 60 graus Celsius. Ou seja, o estacionamento de asfalto ao céu aberto estava 9 graus Celsius mais fresquinho do que o gramado sintético. Fora que gasta mais água, também não é sustentável, né? O gramado sintético. O custo de água é 3 a 5 vezes maior para você poder refrigerar o gramado sintético. Aliás, eu não sabia disso, né? Imaginava que quando eu comecei a discutir o assunto, até com o pessoal nosso do centro de treinamento, eu falei assim, cara, mas para que você precisa de água num gramado sintético? Não tem planta, não tem grama, não tem nada. Eu falei assim, Rangel, o resfriamento desse negócio aqui é absurdo, porque realmente chega normalmente a temperatura acima de 60 graus e você tem que molhar o tempo todo. Só que o que acontece? No meio do jogo, você não pode ficar molhando, né? Então a temperatura vai subindo. Isso cria um dos problemas que a gente vai olhar nos estudos, é a exaustão térmica. Exaustão térmica, já tem casos de queimaduras, né? Quando o jogador vai dar um carrinho lá e acaba se queimando dependendo da temperatura. Então, são várias questões que, por conta disso, é que não se pratica isso em países pelo mundo. E, assim, o mais estranho de tudo, né? Quer dizer, não é estranho, a gente entende os motivos históricos que chegaram aqui. O fato de ter chegado até aqui não quer dizer que a gente precise continuar no erro, né? Mas o mais estranho é a gente ter que defender uma tecnologia que foi feita para países em situações extremas de clima, né? Em particular países que não têm sol, que têm neve, né? Num país tropical. A gente acabou de voltar de Lima, né? Num lugar que não chove. Tem casas que não tem teto porque não chove. E um gramado, assim, perfeito. E não é porque era só o jogo da Conmebol. A gente acompanha os jogos lá e sabe que o gramado lá é um gramado bom, natural, não precisa de ter nenhum tipo de intervenção. Aqui a gente tem um país tropical, tem chuva, que tem sol, mesmo os estádios que têm algum sombreamento, como o Maracanã. Hoje já tem tecnologia que a gente inclusive usa de iluminação artificial para manter a grama boa,
Quer dizer, e aí são setores do estádio, nem precisa ficar com o tempo todo, como eles ficam lá no norte da Europa. Então, assim, é uma discussão realmente, assim, é óbvio... É a não discussão. É uma discussão. E, assim, o gramado sintético, ele vai acabar. Isso aí é fato. Nós estamos discutindo algo que já está marcado para acabar. O que a gente tem que discutir agora é o seguinte, como fazer uma transição adequada. E por isso que a gente propôs, simplesmente, não acabar com o sintético. A gente propôs um padrão de melhoria do gramado natural e híbrido. A gente entende, sim, que os gramados do Brasil melhoraram muito. Acho que se a gente for falar hoje na Série A, isso é um elogio que o Flamengo faz aos seus clubes co-irmãos. Houve um investimento muito forte da maioria dos clubes em ter gramados bons. Talvez esse ano, acho que Fonte Nova e um pouco do Castelão foram talvez os únicos que ficaram atrás. O Castelão a gente entende que é um estádio que tem 2 times, também como o Maracanã, então tiveram mais dificuldades. A Fonte Nova realmente precisa melhorar, mas para todos os outros estádios entregaram gramados de boa qualidade no mínimo. Tá? E agora, o que a gente quer é subir essa barra. A barra que a gente quer e que a CBF quer, nesse processo de levar o Brasil para o primeiro mundo, é um gramado de padrão de primeiro mundo, um gramado FIFA UEFA nível 4 ou nível 5, que é o que a gente já tem, inclusive, em alguns estados do Brasil, e que, assim, o Corinthians, o Inter, o São Paulo, que fizeram grandes investimentos, do Flamengo, que está fazendo junto com o Fluminense, o Maracanã, estão gastando tudo isso para ter gramados de nível bom, eles precisam ter esse reconhecimento e precisam ter também um entendimento de todos os clubes e que esse é realmente o caminho que a gente tem que seguir no futebol brasileiro. Então, a CBF abriu espaço para discutir sobre o tema. E o Flamengo propôs a padronização e automaticamente um monte de gente na internet, principalmente, começou uma falação absurda. E uma delas foi que o Flamengo estava querendo ter uma vantagem financeira. Porque se você quer um gramado de qualidade, vai ter que investir mais e o Flamengo indiretamente estaria enfraquecendo o time adversário. Isso é bobagem, né? Porque, veja bem, do ponto de vista, a gente entende que se você pensar de forma pequena, você instalar um gramado sintético para economizar custo, ok. Você entende ali, eu vou economizar um custo. Assim, na hora que você fizer a conta do custo total com o seu elenco, dos impactos disso, você vai ver que você não está economizando nada, você está perdendo dinheiro. Tá? Inclusive, você está perdendo, acho que é um ponto que o Vitor vai colocar, você está perdendo performance esportiva. Acho que depois a gente pode entrar nesse assunto. Agora, do ponto de vista econômico, os clubes mais afetados por esse padrão que a gente está propondo, que é um padrão de nível muito alto, vão ser Flamengo, em primeiro lugar, que vai ter 2/3 do custo, e o Fluminense, que vai ter 1/3 do custo no Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã, assim, tudo bem, nós vamos levar todos os estádios a esse padrão. Vamos lá, vamos simplificar, o padrão da Neoquímica Arena. Tá? Só que o Maracanã tem uma característica especial. O Maracanã jogam 2 times. Tá? Tirando o Castelão agora, que infelizmente os 2 times caíram, né? Ceará e Fortaleza, que seria um caso parecido, apesar que lá que eles têm aquele outro estádio lá, o PV, né? Que também eles conseguem dividir. Aqui no Rio é um pouco mais complicado. Mas no Maracanã nós vamos ter que botar um estádio UEFA, FIFA padrão 5 daqui a 3 anos com 70 jogos. Os outros clubes vão ter que fazer isso com 35 jogos. Então para nós vai ser mais tecnologia, mais adobamento, mais irrigação, vamos ter que aumentar as iluminações, vamos ter que talvez fazer 1 ou 2 trocas completas de gramado por ano. Então, assim, o custo desafio é muito maior. Né? Se fosse para economizar, se fosse para ter vantagem econômica, a gente deixava como está. Que não tá, no jeito que está, não está ruim, a gente está ganhando tudo do jeito que está. Mas, cara, o objetivo não é esse, a visão não é de curto prazo, nem a visão do Flamengo, nem a visão de diversos times, nem a visão da CBF. Nossa visão é o seguinte, vamos levar o futebol brasileiro para um futebol de primeira prateleira, porque aí o produto vai valorizar, nós vamos vender mais TV, patrocínio vai melhorar, nós vamos poder competir melhor internacionalmente. É como o pessoal falou ontem lá. O pessoal chegou para lá em Catar, chegaram para jogar num campo super bom, estranhou um pouco. Então, a gente tem que jogar nesse campo, nível bom, o ano todo, porque na hora que a gente for chegar para jogar o Intercontinental, o pessoal já está acostumado com esse tipo de campo. Vai estranhar a bola, ok, a bola todo o campeonato muda, mas isso aí em 1, 2 jogos os caras pegam. Agora, se esse é o padrão que a gente quer jogar, esse é o padrão que a gente tem que ter. O comentarista falou isso, parecia que a culpa era do gramado. Não, o gramado é muito bom. É bom até demais, né? Esse bom até demais é o que a gente quer aqui agora. A estética do jogo, você olhar para a imagem do jogo, você nota, entra na discussão do produto. Você olha para a estética do jogo, você fala, caraca, eu quero ver esse jogo. Uhum. E em alguns momentos você olha para a estética de jogos aqui, e você fala, até no visual. Né? Me falta alguma coisa aqui, feio, falta né? vida. Tem gente que não entendeu que é o seguinte, quando o Flamengo propõe uma padronização dos gramados,
ele também está colocando o Maracanã nisso. Sim, Porque claro. muita gente... É uma meia-culpa, né? É exatamente, é uma meia-culpa. Não é... porque as pessoas falam assim, o Flamengo está com o gramado assim, quer exigir? Não, o Flamengo está colocando também o Maracanã nesse balaio. Então, assim, é uma questão de responsabilidade nossa também. E todos os naturais, né? Não só o Exatamente. Maracanã, como todos os naturais. Exatamente. Não, e mais, nós vamos fazer isso independente dessa regra ou não. Nós estamos investindo no que vem e vai estar ainda melhor, com equipamento, com maquinário, etc. Assim, quem faz, quem propõe, tem que dar exemplo. Então a gente vai seguir nessa linha. A gente reconhece que ficamos atrasados em relação a outros estádios. A gente está correndo atrás, acho que todo mundo reconhece que esse ano nós estamos num outro patamar. Nós já atingimos pelo menos um nível médio, bom, satisfatório de gramado. Estamos chegando no final da temporada pesada, com o gramado em bom estado. O pessoal vai ver hoje aí, no caso para quem vê talvez ontem, né, o jogo do Vasco e Fluminense. O gramado não vai ser um fator de influência no jogo, o gramado vai estar em boas condições, para excelentes condições. Agora, a gente quer mais. Todos nós queremos mais. E aí eu acho que assim, todos os clubes em aspectos diferentes desse grupo de trabalho, eles concordam com essa discussão. Eu acho que eu até vi uma nota hoje dos clubes com sintético, e no fundo a nota que eles colocaram, no fundo ela referenda tudo aquilo que a gente falou, da não existência de um padrão, que o gramado sintético, não sei, você tem a nota aí, a gente pode até comentar, né? Mas uma nota excelente, porque no fundo ela fala assim, olha, o Flamengo fez, está certo, realmente precisamos de um padrão, né? Então, e assim, é importante falar o seguinte, o Maracanã também recebeu show. Porque falar, porque o gramado sintético por causa dos shows, mas tem estádios que recebem show com gramado natural. É isso. São Paulo teve que sair nos últimos 5 jogos dele na temporada para jogar na Vila Belmiro. É verdade. Para não sucumbir a fazer gramado sintético. O São Paulo é um clube que está numa recuperação financeira que a gente viveu lá atrás. E mesmo assim não sucumbiu a mudar o gramado para o gramado sintético. E foi para Vila Belmiro, teve talvez alguma perda esportiva, como o Flamengo teve em 2016, quando brigou por um título com um time viajando itinerante. tudo. Exatamente. Time que viajava para o Brasil inteiro. Tem clubes que têm a facilidade de ter 3, 4, 5 estádios numa cidade como a cidade de São Paulo. O Rio de Janeiro tem a possibilidade de ter o Maracanã, de ter São Januário com gramado natural. Então, se esses gramados forem bons, eles podem atender a outros clubes também da própria cidade nesse contexto. E é isso, assim, quando os clubes falam que como se estivesse assim, regulamentado, e depois fala que não tem regulamentação, não tem como. Isso é loucura, pô. Assim, você fala que tem uma. Como é que a nota fala, Rei? Vamos lá. Lembrando, essa nota, antes de gravar, a nota foi emitida. Tinha que gravar, ele emitiu a nota. Então, diante das recentes declarações públicas sobre a utilização de gramado sintético no futebol brasileiro, Atlético Paranaense, Atlético, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras reafirmam sua posição em defesa dessa tecnologia adotada de forma responsável, regulamentada e alinhada às melhores práticas internacionais. Esse é um ponto. Algum comentário? Como é que pode estar regulamentada se a gente não tem regulamentação? Não tem padrão. Em primeiro lugar, é imprescindível reconhecer que não existe padronização de gramados no Brasil. Pois é. Então não está regulamentado. Então, loucura, cara. Obrigado, Palmeiras, é exatamente o que o Flamengo quer fazer. É isso. Ignorar esse fato e direcionar críticas exclusivamente aos gramados sintéticos reduz um debate complexo a uma narrativa simplificada, injusta e tecnicamente equivocada. O que não é o caso. Na verdade, quando a gente entregou, de novo, nós entregamos o padrão à CBF, dentro desse processo, que é um processo estruturado pela CBF, um padrão de 25 páginas, onde dessas 25 páginas, pelo menos 20 falam sobre padrão de gramado natural e gramado híbrido. O sintético ali na verdade, a gente também tem uma sugestão de regulamentação do sintético durante o período de transição, onde a gente também prega a melhoria do gramado sintético. Mas a essência de tudo é a gente garantir efetivamente um gramado natural híbrido num padrão onde o sintético deixa, do ponto de vista de necessidade esportiva, de existir. O que, aliás, hoje, na prática, ele também já não tem mais necessidade, porque, de novo, os gramados da Série A, no campeonato de 24 e desse particular de 25 naturais, foram muito bons, e esse é um elogio que tem que ser feito ao trabalho da maioria dos clubes que têm gramados naturais. Aquela história que a gente hoje discute de gramados esburacados, de pastos versus sintético, essa história não existe mais na Série A do futebol brasileiro, fruto da melhoria econômica dos clubes,
fruto também do trabalho da CBF e fruto também de uma consciência das gestões, da qual nós aqui fazemos parte como Flamengo, né, de entender que os atores do espetáculo, os jogadores e a própria equipe de arbitragem merecem respeito em ter um gramado de boa qualidade. Então, um ponto que o Rei trouxe com a nota ali, que também me veio à memória, os clubes colegiados aí, os 5 clubes de gramado sintético da Série A, né, de 2026, eles falam que não tem padronização e tal, falam de tecnologia. Eles falam como uma unidade, como se os gramados sintéticos estivessem também todos padronizados entre si. não são. O que não é uma verdade. Os gramados sintéticos do Palmeiras e do Botafogo são completamente diferentes entre si. O da Chapecoense eu ainda não conheço. E assim, quando você vai para entender dentro do contexto histórico, colocando uma linha do tempo no próprio Palmeiras, por exemplo, o Abel Ferreira, ao longo do tempo, criticou o próprio gramado sintético, reclamando até que tinham miçangas de show dentro do próprio gramado. Tem sonora dele próprio falando na TV do próprio clube. Então, assim, ao longo do tempo, esses próprios gramados sintéticos passaram ao pior dos mundos, que é o quê? Gramado sintético sem qualidade. Reclamar do gramado natural quando não tem qualidade, e justificando isso com o sintético como se a qualidade do sintético fosse imutável ao longo do tempo e totalmente padronizada entre si, é uma utopia, algo que não é realidade, então não pode ser tratado como tal numa hora de um debate. Também reiteramos que um gramado sintético de alta performance supera, em diversos aspectos, os campos naturais em mais condições presentes em parte significativa dos estádios do Brasil, do país. Então, aí tem duas questões, né? Um gramado bom sintético, ele é melhor que um gramado natural ruim, né? Mas não é melhor que um gramado natural bom. Lembrando que esse estudo de 25 páginas vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Quem quiser ler todo, tá lá. Vai pedir like? E o like no vídeo também, porque é importante. É igualmente importante esclarecer que não há qualquer estudo científico conclusivo que promove aumento de lesões provocado pelos gramados sintéticos modernos. Então, você acabou de falar de um estudo. Tem alguns estudos, é porque eu acho que as pessoas confundem, eu queria até ouvir do Rangel isso, as pessoas querem uma unanimidade. E dentro da comunidade científica, você tem patrocinadores de vários lados estimulando pesquisa e conhecimento científico. Sim. Especialmente num país como os Estados Unidos, onde o lobby é uma profissão. Então, se você tem empresas grandes empresas que envolvem venda de piso de plástico, que a gente não é contra, eles podem ser importantes no futebol estudantil, nas comunidades, para a sociedade como um todo. E tem grandes empresas interessadas nisso. A partir disso, essas empresas investem em faculdades que geram estudos favoráveis e contra. A questão se a gente for tentar abordar só como unanimidade tudo o que tem estudo contra, você vai usar referência de um estudo para contrapor 1000 estudos sobre outra coisa, né? Inclusive sobre temas até muito mais polêmicos na sociedade. Cara, sobre a ótica da gestão empresarial, a gente toma várias decisões baseadas em estudos. Não só essa, mas várias, né? Em termos de administração, em termos de gestão, de finanças. Então, a gente tem que separar muito bem aquilo que é, vamos dizer, consenso científico daquilo que é convergência científica. Tá? O consenso científico é uma coisa raríssima. Se a gente pegar um exemplo extremamente polêmico aqui, até hoje a gente não tem um consenso científico sobre vacinação da Covid. Não existe esse consenso científico. Agora, existe uma convergência científica de que a vacinação ela é muito útil para preservar a população. A maioria dos cientistas, existem muito mais estudos desse lado, corroboram que a vacinação é importante. E por isso que os governos e por isso que as sociedades, elas convergiram para tomar essa decisão. Talvez o consenso científico, que vai demandar pesquisa, vai demandar uma série de, um histórico de análise que vai demorar talvez décadas, vai demorar mais tempo daquilo que você tem que tomar uma ação. Hoje a gente está vendo uma discussão, é uma discussão que já tem um número bem razoável de estudos. A maioria dos estudos aponta, sim, riscos e tendências de lesões, principalmente lesões articulares, que são mais graves do que as lesões musculares. É coisa importante também, pelo que também a gente está cada vez mais olhando, né? Porque a gente tem que se aprofundar nesse tema, até porque a gente precisa e vai debater isso bastante na CBF, né? Os gramados naturais, eles têm uma tendência a apresentar mais lesões musculares, porque são gramados mais fofos. Então, o arranque, né, acaba, às vezes, afetando mais a musculatura.
o problema do gramado sintético são realmente os giros, as mudanças de direções que afetam o tornozelo, afetam o joelho, e essas são lesões muito mais graves. Então, assim, hoje já existe uma convergência científica de estudos que mostram que esses riscos são... E, de novo, pessoal, quer esquecer os estudos? Pergunta para os jogadores, pergunta para os médicos, pergunta para os fisiologistas. Não vai ter o menor debate entre eles. Tá, talvez alguns que estejam nos clubes que tenham sintético vão ter um constrangimento, mas se fizer uma conversa com eles em off, ou até alguns que já saíram, e para aqueles outros que são neutros, que estão no gramado natural, que têm uma neutralidade em relação ao assunto, a opinião deles que a gente coleta é vastamente favorável à convergência para o gramado natural e híbrido em relação ao sintético. Olha só, a gente está falando de gramado natural, sintético, e você falou agora do híbrido. Assim, eu acho que é legal a gente falar um pouco o que é o gramado híbrido, porque tem muita gente que não sabe o híbrido, o quanto tem de natural, o quanto tem de O gramado sintético. híbrido, na verdade, é um gramado essencialmente natural, tá? Onde você injeta ali um percentual que varia, dependendo do gramado, de 4% a 10% de fibras. Né? Essas fibras fazem uma trama e ela ajuda a manter a integridade do gramado por mais tempo. Ele dá um pouco mais de sustentação, de longevidade ao gramado. Tá? E traz alguns outros benefícios auxiliares, mas é uma percentual que varia entre 4% e 10%. O Maracanã, por exemplo, é um gramado híbrido, a Neoquímica Arena é um gramado híbrido, a gente tem vários gramados híbridos, é uma tendência. Na Europa também, muitos são gramados híbridos. Por quê? Porque ele, na verdade, ele traz as boas características do gramado natural, que é a maciez, o impacto reduzido, a possibilidade de você fazer mudança de direção sem você prender as articulações, mas ele tem alguns elementos do gramado sintético em pouca escala, para não prejudicar esses outros elementos do natural, que dão essa longevidade um pouco maior, uma resistência maior a ele se desfazer com o uso mais intenso. Mas, no fundo, é um natural, vamos dizer assim, turbinado, salpicado, né? Com uma trama que apoia ele a se manter mais tempo. Tá? Mas a gente faz essa distinção porque, realmente, hoje no Brasil, cada vez mais a gente tem a introdução do gramado híbrido, que é uma tendência extremamente positiva, né, pra gente. Então, para terminar a nota, aí botou: o tema da qualidade dos gramados é legítimo, saudável e necessário. É o que estamos fazendo. A gente mandou a nossa sugestão para o grupo de trabalho, que são essas 25 páginas, acho que vai estar num link aí que a gente vai estar disponibilizando, já está na nota do Flamengo. A gente vai saber também daqui a alguns dias quais foram as sugestões dos outros clubes, porque essas sugestões foram abertas dentro do processo de submissão da nova regulamentação do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos também Copa do Brasil, gerados para a CBF. Isso foi pedido em novembro. Então, nós submetemos essa sugestão lá em novembro, complementamos com o estudo técnico depois da Libertadores, né, que a gente teve que ir para Lima e depois voltamos aí, submetemos o estudo completo para a CBF, mas outros clubes podem ter também feito sugestões. A gente só não sabe porque a CBF vai demorar um tempo para compilar, mas talvez aí, não sei se os clubes que têm sintético também mandaram sugestões, estudos, né? Pode ser que outros tenham feito, como por exemplo no caso do Fair Play financeiro, quando a CBF pediu, Flamengo e Corinthians mandaram sugestões de fair play para a CBF formais, documentos longos, né, com estudos, né? Então, imagino talvez que nesse assunto aí o prazo já se encerrou, mas não tem nenhum problema de se reabrir. Outros clubes possam também ter mandado ou podem mandar também as sugestões deles. O grupo de trabalho vai ser formado. Então, todas as sugestões, acho que nesse momento, são super válidas. Agora, vamos trazer agora a coisa para dentro do campo, né? Uhum. Acabou aí? Não, só tem um trechinho só. Então fala. Porém, deve ser conduzido com responsabilidade, dados objetivos e conhecimento técnico, e não com narrativas que distorcem a realidade, desinformam o público e desconsideram a complexidade do assunto. Concordamos 100%. Exatamente. A nota corrobora que o Flamengo... 100% de acordo. Onde é que a gente assina? Completamente técnica, sem nenhum tipo de direcionamento a clube nenhum, tratando com meia-culpa, trazendo para si uma responsabilidade compartilhada de melhorar o Maracanã, aonde que isso pode ser algo que desinforma o público ou que diminui a complexidade do tema, né? E o debate é importante, né? É super importante falar sobre isso. O documento também é um ponto de partida nesse sentido, né? Da gente poder debater, etc. Lembro, só para dar um parênteses, lembro da história do Fair Play, quando a gente também mandou sugestões pela CBF, o Flamengo está querendo influenciar o Fair Play. No final, 70% daquilo que a gente propôs foi acatado pela CBF. Então, assim, essas contribuições, assim, isso é um apelo que eu faço, assim, não como aqui sobre a ótica de um gestor aqui, nesse momento no Flamengo.
é o momento de participar. Não é o momento de ficar, sabe, fazendo comentários políticos. É o momento de participar. Nós mandamos uma sugestão técnica profunda, um estudo que não é só sobre padrões. É um estudo também que ele envolve todo o processo de manutenção e construção de gramados. Porque não adianta você só fazer um processo de fiscalização. Ah, a fiscalização tomou pau, você não pode jogar. Não, a gente mandou também toda uma nota técnica de o que tem que ser colocado de irrigação, de estrutura, de maquinário, de equipe técnica para poder cuidar do gramado, periodicidade, manutenção, tudo, porque a gente quer não só fiscalizar, mas quer elevar o nível dos gramados. Todos os clubes têm que entrar, assim, todos têm conhecimentos. Claro que o Flamengo pode ser que tenha um pouco mais de recurso financeiro para poder bancar estudos de consultoria, agrônomos, estudos técnicos para poder contribuir, o que faz parte do nosso papel. Né? Mas o que a gente quer cada vez mais é que os clubes se engajem na discussão, como alguns se engajaram na discussão de fair play, como alguns estão se engajando na discussão de arbitragem, como vamos se engajar na discussão de look and feel do campeonato, de licenciamento. Então, é o momento, pessoal, vamos aproveitar essa janela de oportunidade de colocar o futebol brasileiro na primeira prateleira, porque a gente não sabe quantas oportunidades como essa nós vamos ter. Na minha vida no futebol, essa é a primeira que eu vejo realmente uma convergência entre clube, CBF, governo federal, o mundo legislativo, que a gente pode transformar o futebol brasileiro. Vamos aproveitar, não vamos perder tempo discutindo aquilo que é óbvio. Todo mundo sabe que o gramado sintético é ruim. Ok, vamos fazer agora uma transição suave, que é o que a gente recomenda. Não estamos falando para tirar o gramado sintético do ano que vem, para prejudicar os clubes. Estamos falando de um processo de 2 a 3 anos. Justamente porque a gente entende que tem um período de transição, tem uma adaptação. Então é em cima disso que a gente está propondo. Agora, 2 anos é pouco, a gente quer 3. Não sei o que, na Holanda foram 3 anos e meio, aqui pode ser. Tá ok, vamos discutir no grupo de trabalho. Agora, coloquem também as proposições. E a gente vai poder discutir tecnicamente lá, e é isso que a gente está propondo. Começar uma discussão técnica em cima de documentos técnicos, que foi o que a gente mandou. É isso. E aí, Flamengo pode dar like, então, na nota do Palmeiras. Acho que a nota corrobora tudo aquilo que a gente falou. É exatamente isso. Então, vamos trazer essa discussão para dentro do campo, né, Vitor? Queria te ouvir, assim, superfície bola, como é que é dentro do campo, como é que o jogo muda assim? É isso, assim, para mim o que fica mais inacreditável de todo esse debate é que 3 dos maiores investimentos do futebol brasileiro preferem jogar na superfície sintética, né? Então, se a gente for olhar dados estatística, perda de bola por controle errado, tá? Quando o jogador recebe uma bola e erra o controle da bola. 3 dos 4 principais times do campeonato, 3 dos 4 times que mais perdem bola por errar domínio e controle de bola são Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. Entre eles tem o Santos. Então, o time que mais perde bola por controle errado da bola é o Palmeiras. Só tem um time que perde mais bola por controle errado de bola do que o Palmeiras, que é o Palmeiras quando joga em casa. Porque o Palmeiras, quando joga fora, perde muito menos esse controle de bola. Curioso, né? Então, assim, os times que têm a superfície sintética são os times que mais perdem bola por errar domínio. E são times de alto valor, são times caríssimos, o que traz esse contrassenso. O Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro junto com o Flamengo, tem o maior investimento do futebol brasileiro junto com o Flamengo. E ele coloca esses caras, que são um grande time, muito técnico, para jogar num gramado que talvez prejudique a forma como eles dominam a bola. Tem um outro dado, falando de futebol brasileiro. O que tem na raiz do futebol brasileiro? Que a gente sempre falou. O drible. O drible é a raiz do futebol brasileiro. E se eu falar para vocês que esses times, mesmo tendo muito mais a bola nos jogos em casa, eles passam a driblar muito menos? O time do Brasil que menos driblou no campeonato foi o Botafogo em casa. 19 dribles. O Botafogo fora dribla 22 vezes. O Atlético é um dos times que mais driblou no campeonato, tá? Eu tenho aqui esse dado. É um dos times que mais driblou no campeonato. Esses dados são todos do Sports Base, tá? Quem é analista de desempenho tem acesso, é uma ferramenta profissional de análise de dados e desempenho no futebol, tá? Então, só para dar para vocês a fonte dos dados, tá? O Atlético Mineiro fora de casa é o time que segundo time que mais dribla no campeonato, 27,74 vezes. Em casa, o número cai 15%.
para 23,63 vezes, não é por cento, 63 vezes. O Botafogo em casa tenta só 19 dribles por jogo, fora de casa ele tenta 22. O Palmeiras, cadê o Palmeiras? O Palmeiras também, tá? O Palmeiras também. Ou seja, tá aqui. O Palmeiras é o time que mais dá bolas longas no Brasil. Mas o Palmeiras em casa dá 34,32 bolas longas. Eu lembro de uma sonora que o Rogério Ceni trouxe. O Rogério Ceni que reconheceu na própria sonora que o gramado da Fonte Nova talvez seja o pior do Brasil. Né? E ele é o maior crítico disso, vai nas coletivas e critica o próprio clube, porque acha que tem que ter melhor condição, e ele está certo, é o trabalho dele, é um excelente treinador. E criticou também no Maracanã, quando teve criticou aqui. Quando era ele técnico falava? do Flamengo, ganhou bastante também como técnico do Flamengo, então o trabalho dele fala por ele, foi atleta, enfim. E o Abel Ferreira reclamou do gramado da Fonte Nova, ele falou, cara, o Abel Ferreira está certo de reclamar do gramado da Fonte Nova. Agora, o time dele não tem usado, porque a bola só passa por cima do gramado. Para o nosso time, que é muito técnico, atrapalha muito. Então, o Palmeiras tem um grande investimento, o Botafogo tem um grande investimento. Sabe por que eles não sentem tanto quanto eles poderiam sentir? Porque eles optaram por uma formatação de elenco muito jovem. No caso do Palmeiras, é o elenco mais jovem do futebol brasileiro, uma média de idade de 26,1 anos. O Palmeiras é o time da Série A, agora tem a volta do Atlético, que tem há mais tempo o uso do gramado de plástico. Ou seja, criou-se um método corretamente, afinal de contas, se você tem uma circunstância, né, muito particular sua, você cria uma forma de se potencializar a partir dessa circunstância. Então, o Palmeiras sabe que ele precisa, que ele acha que precisa do gramado sintético porque o gramado é sintético. Então, o Palmeiras define um tipo de elenco que não vai sofrer tanto com o gramado sintético, mas quem sofre é o visitante, né? Uhum. Então, isso talvez não seja pensar no futebol brasileiro como um todo. Exatamente. E aí, esse elenco pode não sofrer tantas lesões, embora o próprio espião estatístico do GE tenha contraposto essa ideia de que é o time que menos sofre lesão. Mas o Palmeiras, por exemplo, é um time que fez essa opção pelo gramado sintético e criou um método para que seja viável para ele o gramado sintético. O Botafogo foi junto nessa mesma diretriz de formação de elenco. Mas, enquanto isso, por exemplo, o próprio Botafogo foi muito criticado em 2023, quando estava brigando pelo título, e tirou o jogo do Engenhão, acho que é para um show da Taylor Swift, e aí foi jogar em São Januário no gramado natural. E aí, sabe quem pôde jogar? Luiz Soares. O Luiz Soares fez 3 gols, venceu o jogo do Botafogo e deu um show de um dos maiores jogadores, o maior centroavante da história recente do futebol, que jogou no Brasil, e a gente não pôde aproveitar como a gente poderia, porque ele não podia ter jogado nos lugares que poderia. Sem falar que isso pode gerar desequilíbrio esportivo, né? Então quer dizer que se foi pior para o Botafogo ter levado para a grama natural porque o Soares jogaria, então quer dizer que é melhor quando ele fica dentro de casa, e aí Soares não pode jogar, Neymar não pode jogar, né? Enfim, então isso tudo diminui a qualidade do nosso futebol, a atratividade e até a nossa formação futura. A gente está há quantos anos sem ganhar a Copa do Mundo, critica que faltam talentos e a gente vê ao mesmo tempo que a gente, nos nossos principais clubes, alguns dos nossos principais clubes, a gente estimula o não drible, porque o não drible pode ajudar que você não perca a bola por falta de controle de bola. Então, tem mais uma coisa agravante aí, que eu acho que o Bapo falou, porque se você tentar... O Soares é um caso clássico, né? Agora, se você tentar trazer um outro jogador de renome para o futebol brasileiro, isso também vai ser pensado na proposta. Pô, mas são 6 estádios com gramado sintético. É verdade. Então, assim, até que ponto eu vou para lá com esse gramado, pode me prejudicar? Se eu fosse do staff, eu colocava no contrato. Se eu fosse agente do jogador ou analista individual do jogador, eu falo, cara, aproveita que os caras estão te querendo, coloca no contrato, que tu só joga em casa ou nos gramados naturais, cara. Será que os clubes vão ter que conviver com isso? Será que é mais barato mesmo, né? Tem até uma frase interessante, acho que da presidente do Palmeiras, né? Acho que no começo do ano, quando teve o movimento lá dos jogadores contra o sintético, ela falou, mas os jogadores estão reclamando, são jogadores velhos, já deveriam ter sido aposentados. Né? Eu acho que, assim, tem uma discussão aí, assim, acho que cabe aos jogadores, né? Quer dizer, então a gente vai aceitar um tipo de gramado que abrevia a carreira?
de jogadores alto nível, ou que impede, por exemplo, que é uma coisa que a gente quer. Veja, eu vou falar não vou falar sobre o que dentro do campo, vou falar fora do campo. Um dos movimentos que foram aprovados na CBF dentro do fair play financeiro foi a liberação de aportes financeiros ilimitados para você poder aumentar a folha de pagamento de clubes e SAFs, para você poder trazer mais jogadores de nível internacional para o Brasil, ou repatriar jogadores importantes do futebol brasileiro para o Brasil. Só que se eles vierem para cá, já com uma certa idade, que é o que a gente também, pelo menos por enquanto, a gente consegue trazer, e eles forem olhar o cenário e falar assim, cara, eu vou ter que jogar 30%, 40% no sintético, toda essa medida que a gente colocou dentro do fair play financeiro não vai pelo vinagre. Ela vai dar errado. Então, assim, está um contrassenso entre um planejamento de repatriação de jogadores experientes, brasileiros e estrangeiros, e a própria colocação no sintético, que foi, inclusive, respaldada pela presidência do Palmeiras, né? Admitindo que o gramado sintético ele é ruim para jogadores de maior idade, né? E acho que até, não sabia isso, mas corrobora também a questão do porquê que alguns desses clubes têm que ser forçados a jogar com jogadores mais novos e inexperientes. E a gente viu o que isso causou na final de Lima, nessa experiência, os jogadores mais novos. O próprio Abel... Pro nosso lado, nosso favor, né? Não, o próprio Abel trouxe essa experiência como um desfavor para o próprio time. E assim, de novo, não entra na minha cabeça isso. O Palmeiras, por exemplo, e o Botafogo, eles são, e o Atlético também, são grandes investimentos do nosso futebol. Tem grandes elencos, cheios de jogadores incríveis, cara. E aí você... entrega uma superfície que não potencializa o futebol deles. O Palmeiras, de novo, como ele tem mais tempo disso aí, ele criou esse método. Então, jogadores jovens, jogadores que pegam bem na bola, porque você vai fazer muita inversão. Todos os jogadores de linha do Palmeiras pegam bem na bola. São bons para lançar a bola, são bons de chute de longe, é o time que mais chuta de fora da área, é o time que mais cobra escanteio. Legal, criaram um estilo de jogo que condiz com isso. Só que à medida que o time foi ficando mais técnico, o aproveitamento do time dentro de casa começou a cair. Isso aqui é super interessante, esse ponto aqui, porque eu estava me debruçando no começo desse ano, super ótimo isso aqui. A gente estava na discussão, vocês vão se lembrar, sobre estádio novo em Maracanã e como a gente poderia, enquanto o estádio novo do gasômetro não fica pronto, como é que a gente pode melhorar o Maracanã sobre a questão do efeito de mandante. Né? Questões, até o Fabrício Kika, ele trata muito sobre isso. E uma das coisas que eu comecei a olhar, assim, deixa eu ver o aproveitamento do Flamengo como mandante e o aproveitamento do Flamengo dos principais concorrentes do Flamengo, até para entender quão longe a gente está de ter um bom estádio como mandante, né? E comecei a analisar no caso do Palmeiras e falei assim, cara, o aproveitamento do Palmeiras como mandante ao longo desses últimos anos tem caído muito. Ele começou lá no, acho que 2018, acima de 80% e acho que bateu esse ano acho que abaixo de 70%. O número de pontos em casa é muito próximo ao número de pontos fora. É muito baixo, assim. E aí, cara, eu fiquei sem entender o que tá. Porque o Palmeiras é um time de alto investimento, o estádio é novo, ele é um semi-caldeirão. Com o sintético, o aproveitamento, se todo mundo intuitivamente espera, o aproveitamento deveria ser altíssimo como mandante, muito maior do que como visitante. E não é o contrário, o aproveitamento vem caindo. Então, você falando isso, Vitor, agora me esclareceu por que realmente o time ele vem enfraquecendo dentro de casa. Ou seja, é mais um exemplo de que muita gente fala, não, eu vou manter o gramado sintético porque vai me dar uma vantagem esportiva. Às vezes isso, da mesma forma que o custo, se a gente olhar a longo prazo, isso pode ser um tiro no pé. Especialmente para os grandes investimentos. Isso é até lógico, assim, você não consegue dominar a bola e você perde o controle de bola. E aí você cria um método de ter jogadores que pegam bem na bola para fazer mais inversões, mais cruzamento, mais escanteio, mais falta. Só que aí o adversário começa a bloquear o teu jogo por dentro, começa a entender isso aí faz o que o Jair Ventura fez contra o Palmeiras. Bloqueia o meio do campo, fecha bastante gente dentro da área, bloqueia todos os cruzamentos, bloqueia as finalizações, teu goleiro vai ter que fazer uma ou duas defesas e você não vai tomar gol do Palmeiras. O Hulk, que é um ótimo exemplo também, cara, o Hulk fez a pior temporada dele. Ele virou reserva do clube onde ele é ídolo. Será que é só a idade? E ele começou até a abrir, ele não quer se aposentar, é um cara muito profissional. Ele até abriu possibilidade de sair, mudar de clube. Será que o gramado sintético não tem interferência nisso? Então, o que a Leila falou, na hora me veio na cabeça. Primeiro, o Danilo, na Libertadores, e podemos usar exemplos de outros clubes. Romário ganhou o Mercosul com o Vasco.
o Flamengo 2009 compete, então, provavelmente, nesse discurso da Leila, ela está tirando vários jogadores craques que decidiram campeonatos para vários Thiago clubes. Silva, esse ano, deu um show no campeonato. Sim, exatamente. Thiago Silva, o Hulk no Atlético Mineiro. Como é que os jogadores que jogam pro time dela se sentem com uma declaração Exatamente. dessa? Porque uma certeza que a gente tem é... Duas certezas, né? Uma ou outra. Ou a morte ou a idade. Ou a gente vai morrer antes de chegar na idade ou a gente vai ficar velho. E os jogadores não querem ser sumariamente aposentados por invalidez, porque é basicamente o que essa tese defende. Com todos esses problemas dentro de campo, com o problema de piorar o produto, com o problema de piorar o nível do jogo, acho que não fica muita dúvida aqui sobre o que a gente vem debatendo aqui esse tempo todo aqui de programa, né? Exatamente. Acho que o Flamengo pode emitir uma nota falando o seguinte. O Flamengo pode emitir... saiu aqui, ó. Diante das recentes declarações públicas sobre utilização, porque cabe perfeitamente, a discussão é essa. O problema é que quando o Flamengo coloca isso em pauta, vem um clubismo cego, que não quer discutir sobre isso. E já que a CBF abriu espaço para a discussão e o Flamengo apresentou, por que não discutir? É isso, e isso é um não debate. Exatamente, é um não debate. Isso é um não debate. E as notas serem parecidas, tentando se contrapor, é um sintoma disso. De novo, na Holanda foi o último lugar onde caiu qualquer possibilidade, mas assim, na Alemanha não se discute isso para a Bundesliga. Por quê? Porque isso é um absurdo. E lá eles têm inverno severo. Na Espanha isso não se decide. Cara, o Real Madrid fez uma obra para tirar o gramado de dentro do estádio para poder fazer show. Show é um negócio muito rentável. Real Madrid foi lá e criou um método dele de baixar o negócio, continuar botando sol, subir o gramado em dia. Ou seja, fez uma baita de uma reforma só para justificar o gramado natural. Se fosse para colocar piso de plástico, o Real Madrid tinha feito. Só que assim, o Real Madrid entende a sua grandeza. O Real Madrid é o Real Madrid. Então, já pensou, cara, que loucura ia ser, o quanto que o nosso jogo ia mudar, ia se desvirtuar, ia se desconfigurar, ia acabar essa ideia de simplesmente inverter um raciocínio que é lógico, que é factual, do respeito ao jogo, respeito aos atores do jogo e a própria natureza do jogo. Eu gosto dos ingleses nesse aspecto, assim, eles são puristas, né? Até para entrar VAR lá é difícil. Foi muito difícil. E você está falando dessas ligas, né? As principais ligas, os principais times do mundo, mas aqui na América do Sul também não tem. Argentina, Uruguai, Colômbia, os principais campeonatos, nós não identificamos nenhum jogo em sintético. Os argentinos são puristas também. Eles gostam de futebol. Então nós estamos errados, o sintético está certo. Às vezes eu acho que a gente não gosta tanto assim de futebol, cara. A gente gosta de ganhar, assim. A galera quer ganhar. Exatamente. Porque não faz sentido você gostar de futebol, você amar futebol, você fazer futebol, você ocupar o futebol por muito tempo da tua vida e topar o não futebol. E pior, Vitor, se a gente olhar hoje, acho que a gente está chegando para o fim, assim, e o gramado sintético não é hoje um elemento que influencia a vitória. Não é. Em algum momento ele foi no momento de novidade. Hoje ele não é. Muito pelo contrário. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa mais aprofundada, talvez hoje os gramados sintéticos que a gente tem hoje no Brasil, eles sejam um ônus para esses clubes em função da melhoria técnica que a gente teve de novo. O futebol brasileiro recebeu muito dinheiro. A gente teve uma melhoria de qualidade técnica do jogo, dos jogadores, muito grande nos últimos 3, 4 anos. Pouca gente percebe, mas o nosso jogo... Assim, aí eu vou falando na sua área, nosso jogo melhorou muito. E agora esse tipo de gramado, que talvez lá atrás, para um tipo de time, de jogo mais mambembe, funcionaria talvez um pouco melhor, hoje eu acho que atrapalha os grandes clubes. Né? Sim, e assim, tanto não é clubista, quanto o Flamengo está ganhando todas no sintético. Né? Exatamente. O Flamengo vai visitar o time do sintético. Exatamente. Vamos lá, estou chegando aqui, onde é que fica o sofá, cadê meu vestiário, vamos lá e vou ganhar. Então, assim... mais uma narrativa que vantagem quer por água esportiva abaixo, não é, a gente também não está só querendo pensar na nossa vitória, a gente vai ganhar no natural também, relaxa. Com toda humildade. É isso. Humildade característica do jogo. Exatamente. Olha só, isso é um não debate. Eu acho que agora, sim, acho que ainda mais agora que eu vi essa nota, eu acho que o que a gente tem que agora é convergir o seguinte, acho que todo mundo está convergindo na ideia. Precisamos de ter padrão, nós já mandamos a nossa sugestão de padrão.
acho que a CBF deve ter recebido ou vai receber outra sugestão de padrão. Vamos debater agora período de transição e como é que a gente pode levar o nível dos nossos gramados naturais e híbridos para o melhor padrão que a gente tem. A gente tem exemplo no Brasil, a gente tem que elogiar quem é bom, elogiar talvez nosso rival histórico e talvez futuro grande rival o dia que se estruturar, que é o Corinthians, hoje é o melhor gramado que tem no Brasil. A gente tem que todos olhar para o Corinthians lá e olhar também para o Morumbi, no São Paulo, olhar para o Beira-Rio no Inter e falar assim, cara, é nesse nível que a gente quer chegar. Se eles conseguem, a gente consegue. Se clubes que têm suas dificuldades financeiras, como o São Paulo, como o Inter, como o Corinthians, conseguem ter excepcionais gramados padrão FIFA e UEFA, por que Flamengo, Palmeiras, Atlético, Botafogo não conseguem ter? Clubes que estão ou são mais ricos, ou têm SAFs por trás, ou têm bancos, fundos de investimento que apoiam eles, não vão conseguir ter um gramado natural de boa qualidade, cara. Isso aí é irreal. Então vamos agora trabalhar, já que todo mundo está meio convencido e já passou ali o momento do clubismo, para ver se a gente consegue até 2028, dentro do plano aí de mudança da CBF, a gente entrar em 2029 para o próximo Mundial de Clubes, já todo mundo aqui no Brasil num padrão de primeiro mundo. É isso que a gente quer, é isso que a CBF quer, é isso que a mídia quer, é isso que os patrocinadores querem. E é isso que a gente tem que trabalhar. Os espectadores querem, é isso que os jogadores querem, os árbitros querem, todo mundo quer, né? Então, cara, vamos trabalhar para isso agora. Vamos sentar na cadeira agora e vamos definir um padrão. Qual que é? Vamos ajustar o que for necessário. É isso, gente. Valeu aqui a nossa conversa, né? Obrigada, Vitor, Rei, Alex. O que a gente quer é um futebol de primeiro mundo, a qualidade dos gramados e um jogo de futebol de verdade. Valeu, gente. Obrigada.